Olá, amados, paz e bem. Eu sou o presbítero Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, terceiro trimestre de 2026. Nesse trimestre nós estamos estudando o livro dos Juízes. E a lição de hoje, a lição de número 7, nos traz o tema O fim da liderança de Gideão e o governo de Abimeleque. O fim da liderança de Gideão, um fim trágico, problemático, infelizmente, e o governo de Abimeleque, desde o seu começo, um governo confuso, perverso e com um fim trágico. Lembrando, meus irmãos, que você pode ser um assinante do ebdemfoco.com. E sendo um assinante do EBD em Foco, você tem slides da revista CPAD, 100% baseado na revista, com imagens de qualidade, prontos para serem usados. E mais, os slides produzidos pelo EBD em Foco são editáveis, o que facilita a vida do professor. Você não precisa preparar outro slide, você pode fazer as mudanças que você desejar e se adaptar para a sua aula. O conteúdo da assinatura contém slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo cursos de capacitação para o professor. Nós temos também o aplicativo do EBD em Foco. Você acessa a sua Play Store e procure por EBD em Foco. Instale o nosso aplicativo no seu smartphone e acesse todos os slides e subsídios produzidos pelo ebdemfoco.com. Para mais informações, acesse o site www.ebdemfoco.com ou entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 94 é o DDD 984092869. Vamos então para o nosso comentário. O texto principal da lição se encontra em Juízes capítulo 9, verso 6 e diz: Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milom e foram e levantaram a Abimeleque como rei junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. Depois de toda a trama de Abimeleque, as cidades de Siquém, cidade importante, cidade de refúgio, e a cidade de Bet-Milo fizeram Abimeleque de rei. Ele reinou sobre estas cidades e não sobre todo Israel, porque a monarquia ainda não havia começado. Ele se fez rei e esse povo o aceitou como rei, o povo de Siquém e de Bet-Milo. Mas era algo fora do propósito de Deus, tanto é que nós iremos ver mais na frente no comentário que Abimeleque não é considerado um juiz de Israel. Ele é um usurpador, um subversor da ordem daquele tempo. O resumo da lição: a liderança cristã deve ser exercida em constante vigilância para que os líderes não sejam seduzidos pelo orgulho e pelo poder. Como diz o pastor Heber Campos, nós não podemos transmitir nem liderar com orgulho aquilo que recebemos com pura graça. Se nós recebemos de Deus de pura graça, graça sobre graça, nós não podemos transmitir e nem exercer com orgulho, mas sim com humildade. O texto bíblico se encontra em Juízes capítulo 8, do verso 22 ao verso 24, e o capítulo 9, do verso 1 ao verso 6. A parte do capítulo 8 fala ainda do final do governo, do juizado de Gideão. E a outra parte principalmente, o capítulo 9, fala de Abimeleque e sua vida caótica. Nossa introdução. Nesta lição, estudaremos os episódios finais da liderança de Gideão e o turbulento reinado de seu filho, o filho bastardo, Abimeleque. Analisaremos os perigos que cercam o exercício da liderança e a forma como a fragilidade humana pode levar a decisões egoístas, contrárias à vontade de Deus. Um ponto importante que a gente precisa observar é que quando você tem uma premissa errada, os resultados sempre serão errados. Se você lidera ou se você faz qualquer outra coisa com propósitos espúrios, como foi o caso de Abimeleque, certamente terminará em tragédia. E ainda nós temos o caso do próprio Gideão, que termina mal por causa de suas escolhas más. Mas ele não começa com propósitos espúrios, muito pelo contrário. Ele é um líder valoroso, temente a Deus, talvez um dos poucos temente a Deus na sua casa, mas ele acaba se pervertendo por causa da vaidade.
Também observaremos o mau exemplo de um rei que assumiu o poder de forma ambiciosa e traiçoeira, buscando apenas seus próprios interesses, que é o caso do Abimeleque. Que esta lição seja um alerta, não podemos vacilar, mas sim precisamos manter constante a vigilância em tudo o que fazemos. Nós devemos estar o tempo todo vigilantes. A Bíblia nos adverte constantemente sobre a vigilância, por dois motivos centrais. Primeiro, por causa da nossa natureza. A nossa natureza é caída, ela não é segura, ela não é honesta. A nossa natureza não é confiável. E, em terceiro lugar, porque o nosso inimigo está ao nosso derredor, ou melhor, em segundo lugar, o nosso inimigo está ao nosso derredor buscando a quem tragar. Primeiro tópico, as falhas na liderança de Gideão, divergências internas e vinganças. Após a vitória na batalha e o início da perseguição aos reis midianitas, Zeba e Salmuna, começaram a surgir tensões internas em Israel. Gideão teve de enfrentar a queixa da tribo de Efraim, que se sentiu preterida, bem como a falta de apoio e de gratidão pelos homens de Sucote e Penuel. Juízes 8 e 6 nos mostra que os homens de Sucote e Penuel desprezaram Gideão no momento em que ele estava fadigado. Diz o texto: porém os príncipes de Sucote disseram: porventura tens já sob o teu poder o punho de Zeba e de Salmuna, para que demos pão ao teu exército? Gideão pede pão, pede alimento, pede ajuda, mas o povo de Sucote, Penuel, não quiseram ajudar Gideão nesse momento de dificuldade. Eles estão em uma perseguição, eles estão cansados, com fome, e esperava-se, porque era povo seu, né, da nação de Israel, que eles então ajudassem, pelo menos dando comida ao exército, aos homens que estavam lutando juntamente com Gideão, mas eles negaram essa ajuda, o que é muito cruel, né? Quando você está em um trabalho e você espera que pessoas que se beneficiarão desse trabalho te ajude, mas essas pessoas acabam virando as costas. Isso é muito cruel. E foi o que aconteceu com o Gideão. E isso trouxe para ele um sentimento de mágoa e de raiva daquele povo. E ele prometeu vingança contra aquele povo. Então, depois de capturar os reis inimigos, Gideão cumpriu o que havia prometido. Puniu os líderes de Sucote, matando 77 de seus homens, e derrubou a torre de proteção de Penuel, em ação de vingança. Infelizmente, a gente precisa pensar um pouco sobre essa situação, porque assim, levando em consideração como povo de Deus, a Bíblia nos diz, Deus diz que a vingança pertence a Ele. Nós não devemos buscar a vingança, em hipótese alguma, sob qualquer pretexto, seja qual for a gravidade do que fizeram contra a gente. A Bíblia não incentiva a vingança. Pelo contrário, adverte contra quem procura vingança. E Deus é bem claro em dizer que a vingança pertence a Ele. E por mais que a gente diga que seja justiça com as próprias mãos, é muito difícil a gente separar entre justiça com as próprias mãos, justiça de fato, e vingança. E nesse caso, Gideão era fazendo vingança mesmo. E isso foi um problema sério para ele. Então, nós aprendemos que a Bíblia nos adverte a não buscarmos vingança sobre pretexto algum. Nunca buscarmos vingança, apesar do que tenha feito conosco. Mas você pode dizer: mas Melk, eu fui ofendido, eu fui lesado, eu fui humilhado, eu tenho direito à vingança. Não, biblicamente falando, nós não temos direito à vingança. A justiça é de Deus e a vingança pertence a Deus. As falhas de um líder. Apesar de ser um grande libertador, Gideão cometeu falhas nos últimos anos de sua liderança. Parece até estranho quando a gente canta, os hinos cantam a história de Gideão, quando a gente prega a história, a primeira parte da história de Gideão, não se imagina como ele terminou. Não se imagina que ele foi o causador da queda de Israel. Exatamente, quando ele constrói aquele colete sacerdotal e coloca lá na sua cidade, e Israel se prostitui,
por causa daquilo que ele fez, a gente mal imagina que parte da prostituição de Israel, do pecado de Israel, foi por causa dele, porque ele não vigiou, se deixou levar pela vaidade e fora os seus atos no contexto pessoal, com suas muitas mulheres, e aqui a gente percebe que a poligamia nunca foi à vontade de Deus, e todos que foram polígamos viveram uma vida de caos. Depois de matar os reis midianitas, o povo de Israel lhe pediu que se tornasse seu rei, instituindo uma dinastia hereditária. Mas ele diz não. Isso, o que Gideão diz, é muito bonito, né? Mas não é o que ele faz. Esse é o grande problema. Nesse ponto, Gideão teve um discurso bonito, mas uma atitude diferente. Divorciou os seus atos do seu discurso. E o cristão, de modo geral, e principalmente o líder, os seus atos não podem se divorciar do seu discurso. Precisam ser coerentes. Gideão recusou a proposta, afirmando que o Senhor é quem governaria sobre Israel. O texto é muito lindo. Ele diz: porém, disse Gideão, sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. Olha só que texto lindo. Mas a gente sabe que não foi bem isso que aconteceu. No entanto, suas atitudes posteriores não refletiram essa declaração. Solicitou parte dos despojos de guerra como recompensa, o que o tornou extremamente rico, e mandou confeccionar um éfode e o colocou em sua cidade Ofra. Olha só o que aconteceu aqui. O povo pede: vem, governa sobre nós, depois de tu vem teu filho, depois do teu filho vem o filho do teu filho, e assim governe a tua família sobre nós hereditariamente, porque tu nos livrou grandemente, poderosamente. E a resposta dele: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará, o Senhor sobre vós dominará. Mas ele tomou uma decisão equivocada. Após, o texto está falando, pode ler lá o verso 24, aqui o verso 8, capítulo 8, verso 23, fala a palavra dele dizendo que não vai governar, e nem o filho dele. Mas o verso 24 ele diz: uma coisa eu pediria a vocês, me dê os brincos que vocês tiraram dos despojos, me dê os brincos. E juntaram os pendentes, né, os brincos, como algumas versões diz brincos ou pendentes, e deu mais de 20 quilos de ouro. Mais de 20 quilos de ouro. Se nós fizermos uma conversão hoje, o ouro, a grama de ouro, o 18 quilates, né, a grama de ouro 18 quilates está R$550. Vai passar de 10 milhões de reais. Então, naquele momento ali, um jovem simples que estava malhando trigo no lagar, estava descascando o trigo ali no lagar, no lugar de pisar uva, para poder não ser roubado pelos midianitas. Agora é um homem extremamente rico, com 10 milhões, né? Eu estou colocando assim para poder vocês terem uma dimensão. Agora era um homem com 20 quilos de ouro. Era um homem rico, riquíssimo, que poderia comprar várias fazendas ali na região, vamos dizer assim, poderia construir um castelo, enfim. Era dentro do contexto em que Israel vivia, era um dos homens, se tornou o homem mais rico de Israel, extremamente rico. E isso levou ele a um envaidecimento. E às vezes a gente pensa que pode lidar com qualquer situação da nossa vida e às vezes não podemos. Por isso é preciso a gente ter vigilância e maturidade. Gideão não teve essa vigilância, essa maturidade. Está aqui o texto, né? O texto bíblico nos diz que ele recebeu ali os pendentes, era muito ouro, ele mandou construir um éfode sacerdotal e colocou lá na sua cidade de Ofra. Ele cometeu uma coisa desatinosa. Primeiro, que nós lemos lá no primeiro mandamento, primeiro e segundo mandamento: adorarás somente ao Senhor teu Deus e não farás imagem de escritura, nenhum tipo de imagem. O texto é bem claro: nenhum tipo de imagem, nem do que está no céu, nem do que está na terra. E ele constrói esse éfode de ouro. E é um problema para Israel. O éfode era uma vestimenta sagrada exclusiva do sumo sacerdote no tabernáculo, que à época se encontrava em Siló, né? O tabernáculo estava em Siló, funcionando em Siló. E ele leva esse éfode para Ofra, a sua cidade. Ao fazer isso, Gideão criou, na prática, um centro rival de adoração. Enquanto o centro oficial de adoração, onde estava o tabernáculo, onde estava a Arca da Aliança, estava em Siló, ele cria um outro centro de adoração
que é em Ofra, a sua cidade, onde está o éfode. E o povo de Israel começa a viajar para Ofra, onde está o éfode. E ali queimar incenso, prestar culto. Não tinha arca ali, não era oficial. Gideão não tinha esse poder. Então o que ele fez? Ele criou um centro rival de adoração. O éfode se tornou objeto de idolatria, levando Israel a se desviar espiritualmente. E o texto diz bem claro, todo Israel prostituiu-se ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Olha só, o homem tomou uma decisão sem consultar a Deus. E nessa tomada de decisão, ele faz algo que na sua mente, no seu coração, parece nobre, mas se torna um tropeço para a nação, para ele e para a sua casa. Então é importante que a gente meça as nossas atitudes, que nós investiguemos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, para que nós não tomemos decisões apenas baseadas nas nossas emoções, nas nossas intuições, sem uma prova real da realidade, dos riscos, dos perigos que aquilo envolve. Gideão, ainda muito, mas muito envolvido por tamanha vitória, não pensou que aquilo poderia ser um problema, e acabou sendo. E não foi um problema só para a nação, foi um problema para ele e para sua própria casa. Ainda que essa não tenha sido sua intenção, a atitude de Gideão acabou promovendo a confusão religiosa e o pecado do povo. Além disso, sua conduta familiar também foi problemática. Gideão teve muitas mulheres e concubinas, com as quais gerou 70 filhos, além de Abimeleque, filho da concubina de Siquém, que era um bastardo. Essa estrutura familiar desordenada, como veremos, contribuiu diretamente para a crise política e moral posterior marcada por rivalidades e assassinatos entre seus próprios filhos, que é o caso de Abimeleque e seus irmãos. Então, quem imaginaria? A Bíblia não é muito clara em dizer como foi que Gideão chegou a esse momento. Mas como nós vemos no texto, no capítulo 8, verso 23, que o povo pede para ele governar sobre Israel, e ele diz que não governaria, nem o filho dele governaria, mas o Senhor governaria sobre Israel. Mas a partir dali ele pede ouro, se torna um homem rico, manda construir um éfode, uma imagem, um ornamento que leva o povo a se prostituir. O povo religiosamente se prostitui, se torna um fardo, um tropeço para ele, para a própria família. E ele ainda toma uma decisão que era incomum naquele momento para líderes. Não era comum para homens. E ele toma uma decisão errada, equivocada, de querer montar montar para si um harém com várias mulheres. Olha só, ele tinha esposas em Ofra e ele tinha concubinas, e tinha uma concubina em Siquém. Gente, isso é um negócio confuso. E ele então vive um caos com essas mulheres, essas concubinas, e posteriormente um caos ainda maior com os seus filhos. Um problema sério. Depois teve guerra e morte de seus filhos, porque ele não conseguiu ensinar seus filhos. Não tinha como ensinar 70 filhos, não tinha como dar exemplo com tantas mulheres. Então ele criou uma família disfuncional que acabou em tragédia. E aqui nós aprendemos, como diz o pastor Luiz Saião, Deus criou um Adão e uma Eva. Deus não criou vários Adãos para uma Eva e nem várias Evas para um Adão. Deus criou um Adão para uma Eva, e isso já estabelece a regra de Deus. É um marido e uma esposa. E todas as vezes que os homens, que a Bíblia registra suas histórias, se tornaram polígamos, eles foram homens que sofreram. Se você olhar para Salomão, foi trágico. O próprio Davi teve confusão. Gideão teve confusão. Jacó teve confusão. O próprio Abraão teve confusão. O único que não teve confusão foi o Isaac, porque o Isaac só teve a Rebeca. Então, assim, a poligamia é um problema, sempre foi um problema. Quando a Bíblia registra poligamia, ela registra como um registro histórico e não como uma aprovação. Mas mostra que todos os homens que foram polígamos,
eles viveram uma vida de caos, com uma família disfuncional, aonde gerou tragédia e muita perversidade. Os perigos da liderança. Gideão foi usado por Deus de maneira poderosa, mas suas escolhas finais revelam os perigos do orgulho, da centralização de poder e da negligência espiritual. A Bíblia faz questão de registrar tanto os acertos quanto os erros dos libertadores usados por Deus, a fim de demonstrar que não eram perfeitos e isentos de falhas. Isso nos ensina sobre os riscos inerentes à liderança e a necessidade de constante vigilância do início ao fim. Gideão começou muito bem, começou vendo Deus trabalhar, obedecendo a Deus, mas quando ele chegou em um patamar elevado de poder, de honra e de riqueza, ele se perdeu. Infelizmente ele se perdeu. Talvez aqui a gente possa fazer uma reflexão. Nem todo mundo está preparado para o governo. Nem todo mundo está preparado para o poder. Talvez seria melhor para Gideão ter feito como Eude, como outros, né, que foram apenas juízes e não foram governadores. Não foram homens que tentaram se tornar reis. Que foi o que Gideão fez, mesmo que ele não se tornasse rei, mas ele arrogou para si decisões centralizadas, poder, riqueza, o que fez com que as pessoas olhassem para ele como rei. Mesmo não sendo oficialmente, mas as pessoas olhavam para ele como rei. E ele não estava pronto para isso. Então é importante, inclusive, a gente refletir sobre isso, se nós estamos prontos para receber certas bênçãos de Deus ou certas responsabilidades. E recebendo, é importante que nós busquemos o amadurecimento para que nós possamos desenvolver o chamado de Deus com eficiência e com fidelidade. Devemos tomar cuidado para não sermos seduzidos pelo orgulho, pelo reconhecimento popular e pelo desejo de lucrarmos com aquilo que Deus faz por nós. 1 Pedro 5, de 1 a 3 diz assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda com participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Olha só a exortação de Pedro aqui sobre o que um líder cristão deve ser. Não pastoreie o rebanho de Deus que há entre vós por constrangimento, mas faça isso de forma espontânea, como Deus quer, não por sorte da ganância, mas de boa vontade, não dominando sobre eles, mas tornando-vos modelos para eles. Mas infelizmente, muitos líderes cristãos parece que nunca leram esse texto. Ao invés de fazer por amor, como Deus ordena, de forma espontânea, graciosa, ao invés de ser exemplo, fazem por ganância, são exploradores, são agressores, são pessoas terríveis. Infelizmente são assim que se comportam muitos líderes. Mas aqui está um texto que nos adverte poderosamente, nós que somos líderes. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, não por sorte da ganância, não como dominadores, mas como modelos, como exemplo. Segundo tópico, Abimeleque, um líder sem chamado divino, um homem ambicioso. Com a morte de Gideão, seu filho Abimeleque tenta assumir o poder pela força. O significado do seu nome, meu pai é rei, sugere que, embora Gideão tenha recusado o título de rei, nutria talvez em seu coração uma inclinação monárquica refletida em suas atitudes. O comentarista deixa bem claro, e eu concordo com ele. Não é que Gideão se proclamava rei, mas ele agia como rei. E Abimeleque viu isso. E parece que o próprio Gideão não fez questão de destruir esta imagem. Até porque o próprio filho, que foi ele que deu o nome provavelmente, Abimeleque, meu pai é rei. Meu pai é rei. Em algum sentido, de alguma forma, Gideão gostava da posição em que ele exercia. E gostava de forma muito carnal. Por isso levou ele a decisões tão equivocadas. Agora Abimeleque faz de tudo para se tornar governante. Diferente dos juízes anteriores, que foram chamados e capacitados por Deus para libertar Israel, Abimeleque não foi levantado pelo Senhor, nem buscava o bem do povo. Os juízes eram pessoas chamadas por Deus, em algumas vezes eram
como profetas, né, homens da emergência de Deus. Deus chamavam eles nos momentos de crise, mas Abimeleque não. Abimeleque busca esse poder, e busca por sórdida ganância, por puro egoísmo, por vingança, porque ele havia sido desprezado pelos seus outros irmãos e agora ele queria subir no poder simplesmente porque ele queria vingar. Isso é fato. Então, ele não é um homem chamado por Deus. Ele é um homem que ambiciona o poder pelo poder e para vingar-se de quem o havia desprezado. Alcançou o poder, mas não tinha graça, era movido apenas por ambição e sede de poder. Por isso, não é considerado um juiz de Israel, mas um exemplo negativo de liderança egoísta e usurpadora. Ele era um usurpador, alguém que tramou para ter o poder, por puro desejo de ter poder, para poder vingar daqueles que o havia desprezado. Um homem manipulador. Observe a estratégia de tomada de poder de um falso líder. Primeiro, discurso conveniente. Abimeleque convence os familiares de sua mãe de que seria melhor ter uma liderança centralizada nele do que vários líderes diferentes. Com suas palavras enganosas e manipuladoras, conquista muitos seguidores que promovem sua propaganda entre o povo. Abimeleque, filho de Jerubaal, né, que é Gideão, foi-se a Siquém, a toda a geração da casa do pai de sua mãe, e disse: que vos parece melhor? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que apenas um? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. O que Abimeleque diz aqui? Abimeleque chega com o discurso de que é melhor um só liderar vocês do que 70. Ele está dizendo assim, ó, é muito caro e será muito penoso a nação sustentar 70 líderes. Vocês não acham? Não é melhor liderar só um? Ter um líder só, muito mais fácil, não vai ter confusão, não vai ter briga, não vai ter disputa, não vai ser caro, vai ser mais barato para a nação. Ele trouxe um discurso conveniente, que agradava o ouvido do povo. E é o que a maioria dos líderes populistas que nós temos, os políticos e até pastores, fazem. O discurso conveniente, o discurso que vai agradar o ouvido de quem está ouvindo. Isso não é liderança, isso é subversão. Isso é crueldade, isso é puro egoísmo. Foi o que Abimeleque fez. Segundo, apoio financeiro da falsa religião. Ou seja, ele não está preocupado de onde está vindo o apoio financeiro. Em seguida, obtém recursos para financiar sua campanha de dominação, arrecadando 70 peças de prata de um templo pagão dedicado a Baal-berite. Assim, o mal se sustenta pelo mal. Ele não está preocupado de onde está vindo o dinheiro para financiar a sua campanha. Ele só está querendo saber que ele vai estar sentado naquela cadeira, né? Deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-berite, com as quais alugou Abimeleque, uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Mais uma característica de um falso líder: apoio financeiro de qualquer lugar, não importa, ele não tem critério, ele não tem pudor, ele não tem responsabilidade, não interessa de onde está vindo esse financiamento, desde que lhe proporcione estar onde ele deseja estar. Terceiro, recrutamento de desordeiros. Depois reúne um grupo de homens ociosos e levianos para cumprir suas ordens. Pessoas sem escrúpulos, interessados em lucrar com a situação. Aqui nós temos apenas uma observação, que de fato foi o que Abimeleque fez. Entretanto, um verdadeiro líder consegue transformar homens ruins em homens bons. É só nós olharmos para a história de Davi. Os valentes de Davi, alguns deles eram subversivos, eram desordeiros, homens amargurados, sem esperanças, endividados. Jefté, do mesmo jeito, teve ao seu lado pessoas arruaceiros, né, mercenários, mas que ele transformou num exército. Por quê? Porque era um homem temente a Deus. Eram homens temente a Deus. Quando você é um líder verdadeiro, você pega a escória e transforma em matéria-prima de valor. Mas quando você é escória, você se junta com a escória. Esse é o relato não de um líder legítimo, mas de um dominador populista que chega ao poder por meio de estratégias humanas. Essa é a realidade do líder sem chamado divino. Reúne discurso, dinheiro, falsa espiritualidade e seguidores levianos para atingir seus objetivos. O falso líder não está preocupado com o bem do povo, está preocupado
com a sua fama e o seu dinheiro. Um homem destruidor. O primeiro ato de Abimeleque foi assassinar seus 70 meio-irmãos, com exceção de Jotão, que conseguiu escapar. Juízes 9:5 diz: foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém, Jotão, o filho menor de Jerubal, ficou porque se escondera. Seu objetivo era eliminar qualquer possível concorrente ao poder, garantindo para si uma liderança absoluta. Então, toda essa trama, isso não era algo espontâneo, foi algo premeditado. Abimeleque premeditou tudo isso quando ele foi até Siquém para convencer os seus irmãos, né, e o povo de Siquém, que era melhor que um só governasse do que 70. Tudo isso fazia parte de um plano, de que ele conquistaria poder e depois ele destruiria seus irmãos e assumiria o poder em todo Israel. Isso não foi algo espontâneo, foi algo premeditado. Esse ato cruel revela a face sombria de quem busca o poder por ambição pessoal. Para pessoas assim, o outro sempre será visto como uma ameaça, um concorrente a ocupar o seu espaço. Que esse sentimento maligno não encontre lugar em nosso meio e em nossos corações. Esse tipo de sentimento está presente em duas pessoas principalmente. Primeiro, pessoas egoístas e ambiciosas, né? Pessoas que são ambiciosas, cruéis, ambiciosas, e pessoas inseguras. Pessoas inseguras. O caso de Abimeleque não há uma evidência de que ele seja inseguro, muito pelo contrário. Mas ele era cruel, ambicioso e cruel. Então, eliminar os possíveis concorrentes, isso está presente na vida de pessoas cruéis, ambiciosas e de pessoas inseguras, que não conseguem conviver com a presença de pessoas iguais a elas, com o mesmo poder, com a mesma sabedoria, com a mesma capacidade, né? São pessoas fracas, pessoas que não sabem lidar com a capacidade do outro. E aí, por ser uma pessoa fraca, se desespera e a única forma que acha de resolver é eliminando o pretenso concorrente. No caso de Abimeleque, ele era cruel mesmo, ambicioso, cruel, e ele não tinha a insegurança, esse tipo de insegurança, muito pelo contrário, ele era extremamente astuto, ele era extremamente perspicaz, muito esperto, mas perverso, maligno. Terceiro tópico, a parábola de Jotão e o fim de Abimeleque. O rei espinheiro. Após remover seus possíveis concorrentes, os cidadãos de Siquém e Bet-Milo proclamaram Abimeleque como rei. Porém, não de todo Israel, pois a monarquia ainda não havia sido instituída. Essa ação mostrava o desejo do povo, fora da orientação divina, de ter um rei. Nessa ocasião, Jotão, filho de Gideão, que sobreviveu ao massacre, proclama uma parábola que denuncia o coração de Abimeleque, né? E é uma das parábolas incríveis, a primeira parábola da Bíblia. Ela é simplesmente incrível e ela descreve o coração e as atitudes dos nossos políticos. 95% deles, pelo menos. É isso mesmo, você leia Juízes capítulo 9 e você vai ver a parábola de Jotão, aonde Abimeleque é o espinheiro. É uma coisa sensacional, maravilhosa. E ali ele está mostrando de forma enfática e poderosa para o povo de Bet-Milo e de Siquém quem eles haviam colocado no poder. E que eles iriam sofrer, eles iriam pagar por aquilo ali. Não era vingança ou mau agouro de Jotão, eram as consequências do que eles haviam feito. Por colocar um homem espúrio, um homem cruel e terrível no poder, como líder no poder. Então, eles iriam ver aquela parábola se cumprir fielmente e seria uma grande tragédia. Nesta parábola primeira das Escrituras, todas as árvores pedem a oliveira, a figueira e a videira para que reinem, mas todas recusam, pois preferem continuar produzindo seus frutos e cumprir sua função. Você percebe aqui que as árvores são oliveira, figueira e videira, né? Figos eram frutas da região, típicas, que eram usadas para muitas coisas. Eram riquíssimas em proteínas, riquíssimas em outros substratos que ajudavam a fortalecer o soldado na guerra. Os figos eram usados como remédio. Os figos ajudavam no sustento
tanto da economia quanto das famílias mais fragilizadas. A oliveira produzia o azeite para consagração, enfim, base também da economia e também da comida, né, da dieta dos israelitas, e também a videira da onde você tira a vide, o fruto, né, o vinho, a uva, o vinho. E são árvores nobres, né? Jotão faz questão de citar essas 3 árvores porque são árvores nobres de Israel, árvores produtivas, nobres, importantes tanto para a economia, para o cenário agrícola, quanto para o sustento das famílias e também para o culto, como é o caso da oliveira para o óleo, né, para o azeite. E Jotão então usa essas 3 árvores para dizer ao povo: há pessoas muito boas que poderiam governar, mas abriram mão para fazer as suas próprias coisas. Estão mais preocupados com o seu particular, não está preocupado com o todo, né? Às vezes a gente fala assim: mas não deveria ter crentes na política. Você é uma pessoa boa, você é um homem bom, você é uma mulher boa, por que você vai se meter na política? Pois é, se a oliveira, a figueira e a videira, que são árvores boas, não governar, adivinha só quem vai governar, irmão. Tá entendendo? Esse é um ponto. Se a figueira, se a oliveira e a videira, que são boas, não governarem, o espinheiro vai governar. Por fim, oferecem a realeza ao espinheiro, que aceita. Não põe dificuldade nenhuma porque ele não tem nada para fazer. Ele é uma toa. Mas impõe que, se não o aceitarem de bom grado, ele soltará fogo e destruirá até os cedros do livro. Ou seja, eu aceito governar, mas o governo vai ser um governo cruel. Se vocês não aceitarem aquilo que eu quero, eu mato vocês. As plantas, as árvores, não se importaram. Aceitaram porque desejavam ter um rei. É assim que Israel estava fazendo. Nós muitas vezes estamos assim, cegos por políticos, por líderes religiosos. É exatamente isso. Exatamente isso. Tem muita gente cega. Nós estamos vivendo um tempo político e tem muita gente cega, absolutamente cega por causa de político. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tem oliveira, figueira e videira, gente, também na política, que a gente pode escolher votar neles. E não precisa votar no espinheiro, só porque ele é mais famoso, só porque ele tem um discurso mais bacaninha, só porque ele é bom de oratória, só porque ele é populista, mas ele é cruel. E muitas vezes a própria igreja não percebe isso. As árvores frutíferas representam líderes bons e úteis, que não se deixam seduzir pelo poder, mas também apontam para o perigo da omissão. O espinheiro representa Abimeleque, inútil, sem frutos, mas perigoso, pois pode causar destruição. Eis o perigo dos líderes espinheiros, mercenários da fé. O mercenário que não é pastor e que não pertence às ovelhas, viu o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispensa. Ou seja, líderes assim, quando vê que o bicho está pegando, eles fogem e deixam os outros sofrendo. Não está nem aí. E nós precisamos olhar para essa parábola e fazer uma reflexão muito boa. Professores, é bom que vocês façam essa reflexão com seus alunos, especialmente no momento que nós estamos vivendo. Não estou falando de fazer política dentro da igreja, estou falando de levar as pessoas a uma reflexão real. Uma reflexão real. Dentro da igreja e até no meio dos políticos, mesmo aqueles não cristãos, tem pessoas que podem ser considerados como oliveiras, vinhas e figueiras, mas não são pessoas populistas, são mais discretas. E aí a gente está muito contaminado pelo populismo, pela fama, pela popularidade da internet e acaba abandonando essas árvores boas para votar em espinheiros. Os conflitos do reino. A Bíblia afirma que tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6 e 7. O mesmo Abimeleque que alcançou o poder por meios cruéis e traiçoeiros acabou recebendo na mesma moeda. É o que eu sempre falo isso lá na minha igreja quando eu estou ministrando para os irmãos, ou ensinando, ou em alguma palestra. Se você começa errado, não tem como terminar certo. A premissa errada leva a resultados errados. Abimeleque começou a governar tramando, matando, usurpando. Como ele queria terminar? Ele terminou do mesmo modo. Usurpado, tramaram contra ele e mataram ele.
porque está na Bíblia. Tudo que o homem plantar, isso também colherá. E isso é uma lição importante para nós. Isso é uma lição importante para nós. Que nós precisamos ter bons plantios, boas sementes, porque nós certamente colheremos. Não é vingança de Deus, não, irmão. Não é crueldade de Deus, não é karma, não é nada disso, não. É semente e colheita. É básico, é um dos princípios mais simples, mas mais profundos que nós encontramos. É semear e colher. Portanto, nós precisamos escolher que tipo de semente nós iremos plantar, porque certamente colheremos. Após 3 anos de governo, Deus enviou um mau espírito entre Abimeleque e os líderes de Siquém, gerando desunião e hostilidade. Deus envia um mau espírito para criar confusão. Algumas pessoas às vezes questionam, esse mau espírito que era um demônio? Provavelmente não. Deixa eu explicar. Lá nas 10 pragas, quando o povo está saindo do Egito, o anjo da morte não é um demônio, é um anjo ordenado por Deus que leva a morte. E esse espírito aqui pode ser perfeitamente um anjo que leva, que dissemina o caos entre eles para gerar confusão, porque é da parte de Deus. E mesmo que seja um demônio, é uma coisa que a gente tem que entender, que Deus e o diabo não estão num dualismo. O diabo não é um Deus que está ali brigando com Deus na mesma posição, na mesma altura, no mesmo poder. Não, ele é só uma criatura perversa, maligna, mas é só uma criatura. E ele serve a Deus também quando Deus quer que ele sirva. E se for o caso, Deus ter ordenado um espírito mau, não tem problema nenhum, porque Deus é o Senhor de todo o universo. Mas é possível que nesse caso Deus tenha ordenado um ser angelical, um ser espiritual, apenas para criar confusão entre eles, para que eles pudessem lutar entre si. Isso significa que o Senhor conduziu os acontecimentos para cumprir o seu juízo sobre o governante tirano. Deus usou os seus meios. Assim como Abimeleque foi para lá fazer fofoca, disseminar mentira, confusão entre o povo, Deus disse, isso vai virar contra você. Eu vou fazer com que as pessoas tenham raiva de você. Eu vou fazer com que as pessoas falem mal de você. E assim gere uma confusão entre você e os seus comparsas. E assim aconteceu. O povo começou a se virar contra ele. Líderes, pessoas importantes das cidades começaram a se virar contra Abimeleque. E assim foi minando a liderança dele e levando ele à derrota. Assim, aqueles mesmos homens que o haviam colocado no trono agora tramavam sua queda. Do mesmo modo que Abimeleque, movido pelo orgulho, usou de astúcia para conquistar o poder, Gaal surgiu com estratégia semelhante para voltar o povo contra o governante. Homens que se degladiavam pela ambição. Tiago 3:16 nos diz, pois aonde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Era isso. Ali em Siquém e Bet-Milon era isso. O governo de Abimeleque era isso. Era um querendo puxar o tapete do outro nessa perspectiva, né? Era cada um pior que o outro, né? E nesse momento nós vemos Gaal se insurgindo e tramando da mesma forma que Abimeleque tramou. E aí o apóstolo Tiago nos traz uma lição sensacional, aonde há inveja, sentimento faccioso, há confusão e toda espécie de coisa ruim. Invejosos, pessoas que querem dividir, que ficam pelos bastidores falando, fofocando. Meu amigo, você só vai gerar confusão. Se você é desses, invejoso, que criam grupinhos, disseminam historinhas, fofoca, se converta, porque o seu final será trágico. O trágico fim de Abimeleque. Embora Abimeleque tenha conseguido conter inicialmente a conspiração, sua vitória foi breve. Ao enfrentar a rebelião em Tebes, ele conduziu o ataque para conquistar uma torre fortificada da cidade, né? Uma fortificada torre da cidade. Durante sua tentativa de conquistar a torre, ele se aproximou dos defensores que estavam no alto da fortificação e uma mulher lançou sobre a sua cabeça uma pedra de moinho, fraturando-lhe o crânio. Uma pedra de moinho, né? Eram instrumentos de pedra mesmo, circulares, usados para descascar o trigo, a cevada, enfim, os cereais, né? Para depois amassar também, transformar em trigo, né? Em pó, em farinha, para poder fazer os bolos. Segundo o que eu pesquisei, eram vários os tamanhos, né?
mas provavelmente essa era uma pedra de moinho doméstica, ela não passava de 5 quilos, ela no máximo 5 quilos. E essa mulher joga essa pedra do alto da torre e acerta onde? Na cabeça do maldito do Abimeleque. Quebra o seu crânio. Gravemente ferido, o falso rei pediu ao seu ajudante de armas que o matasse para que não fosse lembrado como alguém morto pelas mãos de uma mulher. Muita gente fala que isso é crueldade, né? Porque isso é misoginia, não podia morrer pelas mãos de uma mulher, mas é questão judaica. Não é questão judaica. A cultura guerreira do Antigo Oriente, todos eram assim. Mais ou menos assim. O guerreiro tinha honra quando ele morria em batalha. E batalhando de igual para igual. Não era honroso morrer, nem era honroso matar quem estava em desvantagem. Então, a vantagem era morrer no tete a tete, no igual. Era honroso não só para as culturas antigas, as culturas nórdicas também pensavam isso. Morrer na batalha, morrer como soldado, morrer batalhando com a espada na mão, tendo condições de lutar. Para eles isso era honra, era glória. Então, quando Abimeleque é acertado por uma pedra de moinho e o seu crânio quebra, ele entende que ele está morto, que dali ele não escapa. E então, para ele não ser, para a fama dele não correr de que ele foi morto por uma mulher, ele então pede para o seu ajudante de armas matá-lo para que ele não fosse lembrado como um homem que foi morto por uma mulher. Mas de todo modo, o final da sua vida foi trágica e vergonhosa, porque de fato ele foi morto por uma mulher. Ele não escaparia, o crânio dele quebrou, a pedra, né, de moinho desceu sobre ele e o crânio dele quebrou. Ali não havia condições nenhuma de ele conseguir se sobressair e sobreviver. Ele acabou morrendo de forma trágica, vergonhosa, e entrou para a história como um homem que morreu de forma vergonhosa. Com sua morte, seus seguidores dispersaram-se e voltaram para suas casas. Assim Deus fez recair sobre Abimeleque o mal que ele havia praticado contra Gideão ao matar seus 70 filhos, e também fez voltar-se sobre os homens de Siquém toda a maldade que havia cometido. Mais uma vez nós lembramos de Gálatas 6 e 7. Tudo que o homem plantar, isso também colherá. Isso é maravilhoso, porque as pessoas muitas vezes, os cristãos, olham para esse texto numa perspectiva negativa. Mas é tudo que o homem plantar, escolherá. Então, gente, vamos plantar coisas boas. Se você espera ser amado, ame. Jesus diz lá em Mateus capítulo 7, se eu não estou enganado, 6 ou 7, não me lembro exatamente, o verso 12 talvez. Depois vocês conferem, leiam o Sermão do Monte todo que vocês vão ver. Jesus dizendo: tudo que vocês quiserem que os homens vos façam, façam vocês também. Ou seja, Jesus está dizendo, se você quer ser amado, ame. Se você quer ser respeitado, respeite. Se você quer ser honrado, honre. Se você quer prosperar, ajude a prosperar. Então, se você quer colher, plante. Dessa forma, cumpriu-se plenamente a parábola profética de Jotão. Deus conduz o seu povo e obra, e sua justiça é implacável contra aqueles que buscam poder para o próprio benefício. Deus não deseja que nós sejamos usurpadores. Deus não deseja que nós sejamos ambiciosos de torpe ganância. E o texto diz torpe ganância, né? Porque você precisa ser ambicioso no sentido normal. Você deseja conquistar, vencer, prosperar para o bem. Paulo diz lá em Efésios, aquele que roubava não roube mais, agora trabalhe. Trabalhe com suas próprias mãos, derrame o seu próprio suor, para você ter o que você, para sustentar você e também para ajudar aqueles que não têm, que estão em necessidade. Então assim, prosperar não é mal, prosperar é bom. Ter uma certa ambição num sentido regular, normal, não é ruim. O problema é a ambição egoísta, né, perversa, para autoexaltação, para depois que ter humilhar os outros, passar na cara. Isso aí é perversão, é coisa do diabo. Nossa conclusão: embora Deus use pessoas comuns para grandes feitos, ele também expõe e julga aqueles que distorcem o chamado divino para buscar vantagens pessoais. Vimos nessa lição que o orgulho, a busca egoísta por poder e a negligência espiritual conduzem inevitavelmente à ruína. No final, Deus, justo e soberano, faz prevalecer sua vontade, garantindo que toda injustiça seja confrontada e que seu povo seja lembrado de que a liderança legítima nasce da obediência e do temor a ele.
Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final de mais um comentário. Na plataforma EBD em Foco você tem tudo que precisa para ministrar uma aula de excelência. Ficamos por aqui, até a próxima. Paz e bem a todos.